A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você uma porção das Escrituras que está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, quando ele estava na prisão em Roma, aguardando seu julgamento. É uma carta preciosa e eu gostaria de ler uma pequena porção para nós meditarmos sobre ela. Está escrito assim no capítulo 1, verso 15 até o verso 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, e não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, amada? Nós vemos aqui no final dessa porção que nós lemos, que Deus o colocou acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também nos vindouros. Quer dizer, enquanto a terra for terra, enquanto tiver humanidade na terra, há esse poder, né, que rege todas as coisas. E nessa porção das Escrituras, amados, Paulo revela que todas as coisas estão sujeitas pelo poder de Deus, que Deus manifestou em Cristo, ressuscitou ele dos mortos e colocou ele à direita, né, do seu trono nos céus, e que ele é o cabeça da igreja, que Deus o constituiu cabeça da igreja, né? E a igreja, que somos nós, que o recebemos e o aceitamos como nosso Salvador e nos unimos a ele pela aliança, né? Pela graça que nos foi dada. Então, amados, nós somos a sua igreja, o seu corpo, o corpo dessa cabeça que hoje está sentado nas regiões celestiais. Então, à direita de Deus, a direita significa, amados, autoridade, né? No céu significa não o lugar onde ele se encontra, mas em toda a criação que nós conhecemos e já ouvimos falar que existe, que foi criado por Deus, em toda a criação. Foi dado a ele autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, Paulo fala, amados, aqui para nós, a visão que ele teve sobre a igreja. A visão que ele teve sobre esse corpo que foi instituído por Deus na terra, que foi levantado pelo sacrifício da cruz que ele fez, né? Pela sua batalha que ele travou com Satanás nesse mundo para nos redimir, para nos salvar. E na sua vitória, ele nos trouxe para ele mesmo, né? Fazendo de nós também povo seu, igual a ele. E hoje nós temos em Cristo Jesus, amado, a filiação, a reconciliação com Deus Pai, e tudo aquilo que um dia Satanás roubou do homem, nós temos diante de nós a esperança,
dessa reconciliação, dessa vitória sobre todas as coisas, porque Cristo venceu todas as coisas, nós também seremos vitoriosos com Ele. Então, Paulo fala das bênçãos da igreja, né? Sobre o poder que há em Jesus Cristo, o autor da redenção das nossas almas, das nossas vidas na presença dele. Paulo louva a Deus por essa dispensação, por essa graça. Paulo, ele exalta o nome do Senhor e fala do conselho da sua vontade, aquilo que Deus preparou para nós de antemão, desde a fundação do mundo. Ele já tem preparado para nós um livramento, uma salvação. Por quê, amado? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele sabia que nós precisaríamos dessa redenção. E ele então preparou, nos deu um penhor. O que é esse penhor, amados? É o seu Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos um penhor. Quer dizer, nós recebemos uma garantia que nós, se formos firmes, fiéis no nosso testemunho, na nossa declaração do seu nome, da sua pessoa, da nossa aliança que temos com Ele, Ele nos dará vitória sobre todas as coisas e juntamente com Ele estaremos um dia. Então, Paulo, ele ouviu falar dos irmãos que estavam em Éfeso, que eles estavam indo muito bem naquilo que ele ensinou. Paulo esteve lá e ficou mais ou menos 2 anos ensinando a eles numa de suas viagens. Então, Paulo estava contente das notícias que teve, pelo que ele escreveu aqui essa porção que nós lemos. Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Quer dizer que eles tinham fé e tinham prática, eles praticavam, né, a caridade entre eles. E então ele orava e glorificava a Deus e fala: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me, quer dizer, vendo os frutos do meu trabalho, lembrando-me de vós nas minhas orações, né? Lembrando a Deus, com certeza ele orava: Senhor, que todas as coisas que eu semeei, que todas as coisas que eu falei no coração dos Efésios, o Senhor possa trazer vida a eles, que eles possam praticar, que eles possam ser diferentes, né, e possam ser transformados. Então ele falava que orava para que Deus, do nosso Senhor, e esse Pai de glória, dessem a eles o conhecimento, né, e o espírito da sabedoria e da revelação. Então Paulo aqui ele começa a trazer a revelação, que a revelação não era por nenhuma obra humana, nenhum esforço humano, mas a salvação, amados, vinha pela graça. Essa foi a primeira visão que Paulo dá, né, diante da revelação que ele recebeu de Deus, que a igreja foi constituída, ela é constituída através da salvação em Jesus Cristo, pela obra de redenção na cruz do Calvário. Então, não é por esforço humano, não é, amados, por religiosidade, mas é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele fala que é participante dessa graça, dessa salvação, não apenas os judeus, da qual ele fazia parte no passado, mas também os gentios. Quer dizer, todo aquele que nele crê, todo aquele que coloca nele a confiança, todo aquele que o recebe como seu Senhor, são unidos por Deus a esse corpo de Cristo na terra, mediante o sacrifício que ele fez, a vitória que ele teve. Então, amados, se hoje nós podemos ser reconciliados com Deus, se hoje nós somos corpo de Cristo,
não é porque nós somos merecedores, mas porque Jesus Cristo nos amou imensamente. E Ele abriu para nós esse caminho através da sua morte e morte de cruz. Ele venceu, Ele derramou sangue, né? Ele nos justificou diante do Pai com a sua própria vida, com a sua própria carne. Então, ele fala aqui da vocação dos santos. Por que os santos são chamados? Porque os santos recebem de Deus, né, os seus dons para que exerçam ministérios. Então, ele abre nessa carta aos Efésios mistérios que estavam ocultos ainda e que estavam no coração de Deus e que Paulo penetrou no coração de Deus, recebeu essas revelações, então Paulo estava dispensando a eles. Então, a oração de Paulo pelos Efésios é que eles recebessem as verdades e permanecessem nelas para que eles pudessem ser vitoriosos na vida. Então, amados, nós vemos aqui, Paulo aconselhou eles a manterem a unidade da fé. Amados, nós não podemos nos reunir na vida da igreja como se fosse, como partidos políticos, ou como os homens nesse mundo se reúnem para defenderem os seus ídolos. Porque naquele tempo, muitos já se reuniam assim, estavam se reunindo com seus ídolos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas hoje, com essa palavra, nós recebemos uma revelação que nós devemos estar pela fé, servir a Deus pela fé, na unidade do Espírito de Cristo, e não de uma denominação, e não de uma classe religiosa, e não de costume, tradições humanas, mas nós devemos estar unidos pela fé no Senhor Jesus, na morte da cruz, que Ele conquistou para nós a nossa redenção. O nosso posicionamento e reconciliação com Deus através do seu sacrifício. E é nessa fé que nós devemos permanecer, porque é por esse caminho que nós recebemos a redenção e a salvação. Então, Paulo, ele falava a necessidade de nós buscarmos a santidade, né, que é oposta aos costumes dos gentios, ao costume do mundo, ao costume dos religiosos, que a nossa santidade seria uma santidade segundo o conselho de Deus, segundo a sua palavra, segundo o conselho do Espírito Santo, não segundo as regras desse mundo, sejam elas quais forem, dirigidas a nós quais forem. Acima de tudo, nós devemos seguir a Deus, seguir os conselhos da sua palavra, seguir os seus ensinamentos, seguir aquilo que Ele veio trazer para nós. A santidade cristã é oposta do certo e errado que é no mundo, muitas vezes. Então, amados, nós devemos ver que nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer que ele deu para nós um modelo. Olha, eu tenho agido dessa forma porque eu imito a Cristo. Vocês devem buscar imitar o Senhor Jesus também em tudo, ouvindo os seus conselhos, tendo em mente a mente de Cristo, observando os seus ensinamentos, observando o que foi dito, o que foi ensinado na sua palavra, pela sua boca. Esse é o verdadeiro caminho, amados. Então ele fala dos costumes, ele fala das oposições que há no mundo, no nosso combate, da nossa lida, das causas que temos, das dificuldades nos relacionamentos pessoais com o nosso próximo, na família. Ele fala sobre a vida do casal, sobre a vida no trabalho, sobre toda a carta
ela nos dá conselho. E ele fala também sobre a vida conjugal e fala como os maridos devem amar as esposas e como as esposas devem honrar seus maridos. Talvez você que parou para me ouvir hoje tem problemas no seu casamento, tem problemas no seu relacionamento. Saiba que Jesus Cristo, Ele é o nosso esposo. É um padrão excelente para nós podermos observarmos e aprendermos com Ele. Cristo, Ele exalta a sua noiva, Ele exalta a sua esposa, Ele exalta a sua parte adorada, tipo assim, que Ele amou, amada, sua parte amada no mundo, que é a tua igreja. Às vezes você tem uma esposa que você, para se sentir grande, talvez você tenha diminuído ela. Talvez você não tenha dado a ela o devido valor. Não é esse o comportamento que Deus deu para os homens para amarem suas esposas. Antes, o Senhor, Ele quer que você a ame, que você a exalte, que você a trate com amor, que você a ensine com mansidão, que você dê a ela os cuidados devidos, a atenção devida. Assim como Ele amou a igreja, deu a sua própria vida pela igreja. Ele fala na carta aos Efésios como deve ser o marido com a esposa, como a esposa deve honrar esse marido que é amável, esse marido que a trata bem. Então, amados, esse é o posicionamento de Deus. Fora isso, é Satanás operando em forma de homem e nós devemos estar prontos para guerrear. Paulo, ele ilumina, ele mostra, né, as oposições, ele mostra o que está acontecendo na família, dos filhos que hoje são obedientes, se opondo à obediência pedida aos filhos, ao respeito aos pais. Se nós lermos essa mensagem de Efésios, se nós meditarmos, nós vamos ver que nós devemos andar em prudência, nós devemos buscar o entendimento, nós devemos ser sábios e não nécios, nós devemos buscar crescer, amadurecer, dando graças a Deus por tudo que o Senhor faz por nós a cada dia, pronto para nos socorrer, pronto para nos auxiliar, para nos salvar e nos resgatar. Então, amados, Deus fala que para nós vencermos nossas provas, nossas lutas, as nossas dificuldades, aqui Ele abre uma parte para nós, mais para frente, no capítulo 6, Ele fala sobre a necessidade, diante de todos os conselhos e revelação que Ele recebeu de Deus, acerca da igreja, acerca do nosso viver. Ele fala que, no demais, nós devemos nos fortalecer no Senhor, quer dizer, no conhecimento de Deus, na sua palavra e na força do seu poder. O poder de Deus estava na palavra, na autoridade da palavra, que estava alinhada com o Pai, com a vontade do Pai. Então, amados, nenhuma palavra que não esteja alinhada com a vontade do Pai não tem poder, não tem autoridade. Então, nós devemos discernir e nos revestir daquilo que é verdadeiro, nos revestir de toda a armadura de Deus, ele fala. E essa armadura é necessária, principalmente nos dias de hoje. Nossos filhos são combatidos, as crianças estão sendo perseguidas já. Quando as famílias estão se desintegrando, o inimigo ele quer agir para destruir famílias. Mas por que ele quer alcançar e destruir as famílias? Porque, amada, a família glorifica a Deus. A família, ela faz parte da glória de Deus. Então, amado, nós devemos buscar toda a armadura, porque nossa luta nesse mundo não é contra a carne, nem contra sangue,
mas é contra principados e potestades. Então ele fala que não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas a nossa força vem daquele que foi ressuscitado dos mortos, está sentado, né, à direita nos céus, ao lado de Deus, junto de Deus, à sua direita, e que ele está acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Isso significa que ele está acima de qualquer coisa que se nomeie, que se levante para o mal. Ele está acima, ele tem poder e autoridade para desfazer as obras do diabo na sua vida. Você precisa ter fé para guerrear, para combater um bom combate, para vencer as provas e as lutas, para vencer principados e potestades que se levantam contra a sua casa, sua família, seu casamento, contra seu trabalho, sua bênção de prosperidade que Deus tem para você. Oh, não tenha medo, não tenha timidez, mas busque a força e o poder que Deus tem e reservou para que a igreja deles dispusesse desse poder e autoridade para agir. Tá? Então ele fala que esse poder é para esse século, Paulo falava, e para os séculos vindouros. Quer dizer que esse domínio do Senhor, esse governo do Senhor, essa autoridade do Senhor não teria fim. Não tem fim. Ele é eterno. Então toda a autoridade dele é eterna. Então vamos nos abrigar no Senhor. Paulo revelava essas coisas aos Efésios, para que os Efésios se levantassem, tivessem força no poder que havia em Cristo Jesus. Hoje o Senhor quer te levantar, Ele quer trazer para você a autoridade dEle. A autoridade de Deus é a sua palavra, é você entender quem você é em Cristo Jesus, aonde o Senhor colocou você, qual é a sua posição. Lembre-se que o Senhor, Ele tira-nos das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Quer dizer que quando nós aceitamos Jesus, nós somos transportados para um reino de luz, de amor, e nesse reino há poder, nesse reino há autoridade. A igreja, ela é participante dessa autoridade, desse poder, dessa luz, dessa glória que Jesus recebeu, porque está sentada junto com Ele nas regiões celestiais. Então creia em Deus, que você faz parte do corpo, e tome toda a armadura de Deus. O Senhor revela nessa carta, no final de Efésios, no capítulo 6, Ele revela a armadura que você precisa ter. Ele pede para você resistir o mal e não se entregar ao mal, se entregar à situação como ela vem vindo sobre a sua vida. Ao contrário, para você resistir. E como que você vai resistir? Na sua força? Não, mas na força e no poder que há no nome, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo e no sangue que Ele derramou na cruz. O sangue de Jesus tem poder para te purificar, para te guardar, para te cobrir. O sangue de Jesus Cristo tem poder para te justificar nas suas falhas, nas suas fraquezas, nas suas imperfeições. Mas o poder de Deus tem autoridade. O poder de Deus tem autoridade, e essa autoridade nunca terá fim. E se você permanecer firme e fiel com o Senhor, enquanto você viver, você terá autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo para fazer cair todo o mal que se levantar sobre a sua vida. Todo principado, não importa que nome que ele se nomeia, não importa de onde ele veio, qual a finalidade dele destruir sua vida, não importa. Seu inimigo se levantou para destruir a sua vida, para fazer dano à sua vida, saiba que o Senhor Jesus Cristo vai te fazer vitorioso, vai te fazer vitoriosa, porque há poder no nome do Senhor. Permaneça firme no Senhor, permaneça servindo a Deus pela fé, em obediência à verdade, em obediência à palavra de Deus, seguindo os conselhos da palavra, se unindo a Cristo cada vez mais, resistindo
os dias maus, ficando firme, cingindo o lombo com a verdade, quer dizer, se vestindo com a verdade. A palavra é a verdade, a palavra é luz para os seus pés. Então não aceite qualquer palavra, não aceite as regras, o domínio dos costumes, das tradições, daquilo que o homem pensa. Não confie em homem, mas confia somente em Deus. Se firma em Deus pela palavra, pela fé. Então ele fala assim, olha, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Você precisa ter fé naquilo que você crê, naquilo que você declara, naquilo que você conhece. Por isso que nós precisamos ter conhecimento da verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Porque se nós não tivermos conhecimento da verdade, como poderemos levantar o escudo de fé para rechaçar toda mentira, todo dardo que o maligno quer lançar sobre nossas vidas? Apenas com a verdade nós teremos o escudo da fé, né? E com o qual, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E ele fala, tomai também o capacete da salvação. Você é salvo não pelas suas forças, não pelas suas obras, não porque você é bom, você é salvo porque você creu em Jesus Cristo, abriu seu coração e o recebeu para ele te salvar, para ele ser o seu salvador, o seu Senhor. Você é salvo porque Jesus venceu. Então toma a sua salvação, né? Toma a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Se dedique a se aprimorar no manejar dessa palavra. A palavra precisa ser conhecida para que você possa se defender, né? Para você possa defender de todo ataque de Satanás. A palavra de Deus é a espada do Espírito, diz aqui o Senhor para nós. E fala ainda mais para que nós estejamos orando em todo tempo, com toda oração, né, e súplica no Espírito Santo, uns pelos outros. Nós precisamos uns dos outros. Então, amado, nessa manhã, minha amada, eu deixo para você esse conselho, essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Que o Senhor habite ricamente o seu interior. Que você dê a Ele lugar nos seus pensamentos, no seu coração, para que Ele coloque em você o desejo de você se revestir cada vez mais da armadura de Deus. Que você busque mais estar junto com Ele, intimidade com Ele, lendo, orando as Escrituras, buscando seus conselhos, estudando sua palavra, conhecendo aquilo que ainda é mistério para você. Deus já revelou, mas se você não tem a revelação, é porque você ainda não buscou revelação sobre os assuntos, as necessidades que você tem na sua vida. E em todo o seu caminho, Deus tem resposta para você. Amém, amado? Eu oro nessa manhã para que Deus traga força e poder, sabedoria, entendimento, palavra de fé, de poder e autoridade que há no nome e no sangue de Jesus sobre a sua vida. Tenha fé que a vitória já é sua pelo sangue que foi derramado na cruz. O Senhor te ama. O Senhor, Ele quer te auxiliar nas suas fraquezas, nas suas imperfeições. Creia nele. Amém, amado? Deus seja louvado. Que permaneça com você durante essa semana e te ajude a meditar nessa palavra. Leia Efésios com toda a sua alma, com todo o seu coração, buscando entendimento através do Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado.